O Grêmio rifou um jogo, mais um jogo. Eu lembro que no ano passado nós rifamos um jogo contra o Botafogo. O técnico era o Mano Menezes. E nós fomos jogar contra o Botafogo no Rio. O Mano Menezes criou algumas novidades. Dentre elas, colocou o Lucas Esteves como se fosse um falso ponteiro. E para variar, não deu certo. Sabe por que eu tô lembrando esse... Vocês sabem por quê que eu tô lembrando esse jogo em específico? Por quê? Porque aquele jogo, no segundo tempo, sabe o que fez o Mano? Ele botou o Carlos Vinícius. Ele botou os melhores que ele tinha deixado no banco. E vejam vocês, o time melhorou. E por muito tempo, um pouquinho, por pouco assim, a gente não virou o jogo e não ganhou do Botafogo. E aquele jogo, aqueles pontos desperdiçados, nos custaram, por exemplo, chegar numa pré-Libertadores. O jogo de hoje foi outro jogo rifado. Porque os últimos dias foram dias trabalhados numa coisa... mas é o Palmeiras, né? É o gramado artificial, é o Grêmio com desfalques. O Palmeiras também tinha desfalques. O principal zagueiro do Palmeiras hoje, por exemplo, não jogou. Agora, a gente pode olhar para o resultado final e dizer assim, mas foi 2-1, sim. Por muito pouco. E nós poderíamos ter pelo menos empatado. E se não é a cagada, com perdão da palavra, da chupada de bala, e eu quero projetar principalmente na questão do Gustavo Martins, pelo menos o empate nós teríamos. Ou seja, dava para fazer um pouquinho mais. O TT, ele foi um jogador a menos em campo. O tempo inteiro que ele teve em campo no primeiro tempo. E o Grêmio melhora na volta para o segundo, porque não tem o TT, porque daí entra o enamorado para render na função onde ele mais rende, pelo lado direito, porque para quem não acompanhou o começo do jogo, o Luiz Castro começa com o TT pela direita e com o enamorado pela esquerda. Foi isso que ele fez. No segundo tempo, ele saca o TT, que era um jogador a menos. O TT não aconteceu no Grêmio ainda. Traz o enamorado para a direita e coloca o Amuso para a esquerda. Com 30 ou 40 segundos de jogo, o Amuso já faz uma jogada que já foi mais do que o TT tinha feito em todo o primeiro tempo. Eu gosto do TT, eu acho que foi boa a contratação, mas ela não aconteceu. E talvez ela não aconteça. O que não dá para fazer agora é insistir só porque ele custou caro. Não, porque daí vai custar mais caro pro Grêmio ainda. Nesse momento, o Luiz Castro precisa não inventar. O enamorado funciona pelo lado direito? Funciona. O enamorado funciona mais do que o TT pelo lado direito? Funciona. Então não mexe no enamorado. O Amuso funciona no lado esquerdo? Funciona. Não mexe no Amuso. O Amuso mudou o jogo, a forma que ele entrou. O Luiz Castro pegou de novo no segundo tempo e ele coloca o menino, o Gabriel Mack, às costas dos volantes do Palmeiras. Tu vai jogar contra o Palmeiras e a dupla de volantes é uma dupla de construtores, com o Andrés Pereira e também com o Marlon Freitas, tu tem que escolher primeiro tirar o espaço deles. O Grêmio tentou fazer isso no primeiro tempo. Mas, se tu der espaço para eles, uma alternativa é tu mexer o time e colocar alguém às costas deles. Porque daí tu vai trazer uma preocupação para o time do Palmeiras, que foi o que o Luiz Castro fez no segundo tempo. Ele coloca o menino Gabriel Mack às costas da dupla de volantes do Palmeiras e o Grêmio retoma de novo o ímpeto. Sabe que é muito complicado a gente falar de um jogo em que era uma tendência que nós perdêssemos, porque atualmente a gente trabalha muito essa ideia. Parece que o Grêmio, quando vai jogar fora de casa, o Grêmio já tem uma certa obrigação de perder. Ou parece que o Grêmio não tem nenhum direito de ter uma esperança de ganhar. Acho que o Luiz Castro, de novo, erra muito na escalação. E aí tem gente que pode dizer assim, mas ele ajeitou no segundo tempo. Geralmente quando o técnico ajeita no segundo tempo, é porque ele errou muito no primeiro. Porque uma coisa é tu fazer ajuste. Daqui a pouco tu não conseguiu encaixar o jogo no primeiro tempo e aí tu faz um pequeno ajuste, aquele clique, como costumam dizer os integrantes de comissão técnica, e aí tu consegue chegar no teu objetivo principal. Mas o Luiz Castro errou a escalação. O Eduardo Picão, repórter, que está lá em São Paulo, ele viu uma conversa mais cedo do Vitor Severino, que é o assessor direto do Luiz Castro, com o TT. E aí eu estava conversando com o Eduardo Picão ao longo do início da tarde, ali perguntando mais detalhe, e eu disse assim para ele, mas Picão, se eles fossem mexer e colocar o TT para jogar, se fosse algo mais secreto, mais sigiloso, eles não fariam essa conversa no hall do hotel. E aí o Picão disse, mas daqui a pouco eles estavam gesticulando, estavam conversando e tal. Mas não, ali realmente era uma ideia já do Luiz Castro começar com o TT. E poderia ter dado certo? Sim, claro que poderia, mas não deu. Porque tem algumas coisas no futebol, tem uma frase antiga
um ditado popular que diz que o dinheiro não aceita desaforo. O futebol também não aceita desaforo. Eu acho que era... O Muricy usava muito essa frase repetindo, dizendo que a bola pune. E a bola pune. E o Grêmio hoje foi punido pela bola. Mas vamos chegar no outro ponto. O segundo gol do Grêmio, o segundo gol que o Grêmio sofre, e eu anotei aqui a ordem cronológica dos gols, o Grêmio toma um gol aos 43 minutos, gol de cabeça do Marlon Freitas, que num lance que eu acho até que não foi falta, mas em cima do Pedro Gabriel. E aí essa bola é cruzada e o Pedro Gabriel não alcança a bola, e entre o Pedro Gabriel e o Carlos Vinícius, que estava marcando o primeiro pau do nosso sistema defensivo, sobe o Marlon Freitas e cabeceia pro gol. Aí no segundo tempo, aos 8 minutos, tem um gol do Carlos Vinícius, gol de novo de centroavante, típico de centroavante, onde ele domina, limpa, leva a bola pro pé esquerdo e bate com muita força, sem chance pro Carlos Miguel. E aí aos 27, tem um segundo gol do Marlon Freitas. E aí ela tem algumas irregularidades nesse lance. Primeiro que na reposição de bola, a bola, até onde a gente sabe, está sendo a regra agora do Campeonato Brasileiro, não uma regra da International Board, da FIFA, mas tem uma regra que diz que a bola tem que ficar em cima daqueles pequenos cones. E o Gandula repõe automaticamente a bola para o jogador do Palmeiras. E aí tem a cobrança do jogador do Palmeiras. Antes dessa lateral, essa lateral ela surge numa jogada em que o Pavon, na minha visão, sofre uma falta. Mas aí tudo bem, vamos lá, tá bom? Um pode achar que foi falta, outro pode achar que não. Eu posso ver que teve irregularidade na cobrança do lateral, tu aí do outro lado da tela pode ver que não. Tá tudo bem, eu não vou me apegar à questão de arbitragem. Eu vou me apegar de novo ao Grêmio. A bola vai na direção do Gustavo Martins, e eu sou um defensor do Gustavo Martins. Eu sou um cara que um entusiasta do Gustavo Martins como zagueiro titular pelo lado direito. Agora, zagueiro tem que ser primeiro zagueiro. O Vieri é um zagueiro. O Vieri primeiro é zagueiro. Se ele tiver que se frescar depois, ele vai se frescar depois. Primeiro, ele vai afastar a bola. E o Gustavo Martins, ali ele tinha que ter cabeceado essa bola para longe do gol. Mas para longe do gol, para afastar da nossa goleira. E ele cabeceia a bola como se querendo ajeitar ela para seguir a jogada. E aí a bola sobra, e aí tem mais um erro do time do Grêmio, porque daí o Marlon Freitas está na frente da área, ele bate de bate pronto, e pega um chute muito forte e faz o gol. Nós perdemos por 2-1, é um super Palmeiras. Mesmo com os desfalques, é um Palmeiras melhor que o Grêmio. Então a prova que era possível sim nós empatarmos e quem sabe até saímos com a vitória. E não saímos justamente pela falha da escalação do Luiz Castro.